dia, turma. O tema da nossa aula hoje é Terra, Planeta em Transformação. Esse conteúdo ele se encontra no grupo 2, capítulo 4. E ele dá continuidade da parte em que nós estudamos sobre o sistema Terra, que abordava a questão das partes internas da Terra. Nessa imagem aqui, nós iremos observar como nós iremos dividir essa estrutura interna da Terra, que vai ser dividida em núcleo externo e núcleo interno, manto inferior e superior, astenosfera e litosfera. Quando eu falo sobre a questão do núcleo, você já pode observar que nós iremos dividir em dois grupos, núcleo externo e interno, sendo que ele vai ser composto por materiais, por metais, como por exemplo o níquel e o ferro. E ele vai alcançar altas temperaturas, por chegar em torno a até 5.000 graus Celsius. É a parte mais quente aí das estruturas. Quando eu falo de manto, eu vou dividir em manto inferior e manto superior. O manto inferior ele vai ter altas temperaturas, e o material ele é mais líquido do que a parte do manto superior. O manto superior ele vai possuir, constituído de materiais com menor temperatura e com uma característica mais plástica e menos densa. A camada que fica entre a litosfera e o manto vai ser denominada de astenosfera. Essa parte aí, a parte superior do manto, que vai ser composta mais por um magma mais pastoso, e essa parte que fica em constante movimento. E logo depois você irá observar a questão da litosfera, que é composta por rochas e minerais, que é a parte da Terra que nós iremos realmente nos relacionarmos, que nós iremos notar no nosso dia a dia, que nós iremos agora analisar um pouco mais a fundo. Aqui nesse próximo slide, nós iremos observar a questão lá da litosfera. Quando eu falo da litosfera, já disse que é a parte das camadas que nós iremos realmente nos relacionarmos no nosso dia a dia, queríamos realmente conhecê-la de fato. É a parte que ela vai recobrir toda a superfície terrestre, mas mesmo tendo essa característica de recobrir toda a superfície terrestre, ela vai ter apenas como correspondência apenas 1% da estrutura total da Terra. O restante vai ser composto das outras camadas que já foi faladas anteriormente. A camada ela vai ser composta de rochas e minerais e ela vai ser dividida em duas camadas básicas, que é a crosta continental e a crosta oceânica, que na própria imagem aqui nós conseguimos observar, a crosta continental e a crosta oceânica. Quando se fala de litosfera, nós iremos observar que ela constitui uma irregularidade. Ela não é uma camada que possui o seu formato totalmente uniforme. E devido a essa irregularidade, que nós podemos observar as formações do relevo, as diversas formações do relevo, tais como cordilheiras, planaltos, planícies e depressões. Ela vem devido a essa irregularidade que possui na litosfera. Quando analisamos a questão da estrutura da Terra, nós iremos também observar que essa crosta terrestre ela não é uma camada contínua, mas sim ela é composta de grandes partes, de grandes placas, e que essas placas elas estão em constante movimento. E o fato dela estar em constante movimento, nós iremos denominar um fenômeno chamado tectônicas das placas, que ela vem a partir dessa questão dessa movimentação dessas grandes placas. Na imagem aqui nós iremos observar que as placas elas possuem nomes, Por exemplo, a placa Euroásia, a placa africana, placa norte-americana e por aí vai. Se você observar também pela imagem, você vai notar que possui setinhas em vermelho, e que elas possuem direções diferentes,
porque é isso que vai designar os tipos de movimento que essas placas estarão fazendo nessa região aí. E ela vai possuir, né, 3 tipos de movimentos básicos, né? Um em que elas irão se chocar, um em que ela vai se deslizar e outra que ela vai se afastar, né? Aqui no próximo slide nós iremos analisar esses 3 movimentos de forma mais detalhada. O primeiro movimento se chama limite divergente, que na imagem nós iremos observar que as setas elas se repelem, né? Elas irão se afastar. Esse movimento ele é responsável pela criação de vales, né, de forças nessa região aí. O outro tipo de movimento vai ser o limite transformante, né, que você vai observar pela imagem que as setas elas se deslizam entre si. E isso vai ocasionar, né, o resultado da formação de falhas, né, do relevo nessa região aí. O último movimento é o limite convergente, né, que nós iremos observar que as setas elas estão apontando, demonstrando que os movimentos, né, que as placas irão se chocar. E esse movimento ele vai ser responsável, né, pela transformação do terreno, fazendo com que surja cadeias de montanhas, vulcões, entre outros tipos de formações, né? Aqui nessa próxima imagem você vai observar também que o movimento das placas tectônicas, né, vai surgir também outros fenômenos que são bem conhecidos, né, como os terremotos e os tsunamis, né? Esses pontos aqui são os epicentros, o ápice do terremoto ou do tsunami, e ele vem, né, esses 2 fenômenos, a partir do movimento das placas tectônicas, né? Elas são responsáveis para esse tipo de fenômeno. As placas tectônicas, né, elas se movimentam de forma lenta, né, que se desloca quase que imperceptível, né, cerca de centímetros por ano, mais ou menos. Só que esse movimento ele produz muitas consequências, né, mesmo que de forma lenta, como, por exemplo, a formação de cadeias de montanhas, expansão dos oceanos, entre outros fenômenos, né? Há outros fenômenos que são um pouco mais imediáticos, mais rápidos, né, a sua observação, como é o exemplo dessa imagem aí, que é a questão dos terremotos e tsunamis. Não são resultados do movimento das placas tectônicas, mas que você consegue observar de forma mais efetiva no nosso dia a dia. A formação de montanhas, cadeias de montanhas, é algo que nós não conseguimos observar, né, porque é um movimento um pouco mais lento, né? Nesse próximo slide, nós iremos tratar a questão da deriva continental, né, que ela vem cerca, né, da questão, né, de uma teoria que foi surgida a partir do século XX, que ela vem devido à questão, né, de alguns pontos que começaram a ser observados, né, como, por exemplo, a questão do movimento das placas tectônicas, né, que já era comprovado nesse período, a questão da presença de rochas e fósseis, né, idênticos em continentes que hoje são separados, né, e o contorno, né, do continente americano e do continente africano, que, se você observar, parece que eles se encaixam entre si. Então, esses 3 pontos são os que, né, contribuíram para o surgimento dessa teoria, que é a teoria da deriva continental, que ela vem a partir daí de dizer, né, que há um certo tempo os continentes eles eram todos juntos, né, formando uma Pangeia, né, e que no decorrer, né, da formação, né, dos anos, no período dos anos, que eles foram se afastando, formando a Eurásia e, por final, formando os continentes que nós conhecemos hoje, né? Então, se surge essa teoria a partir dos 3 itens que eu falei anterior: a questão da dinâmica das placas tectônicas, a presença de rochas e fósseis idênticos em continentes separados e a questão, né, do contorno dos continentes, né, americano e africano, que parece que eles se encaixam se você observar aqui nessa imagem, né, como se eles estivessem se encaixando, né? Alguns estudiosos ainda dizem, né, que daqui a milhares de anos, né, poderá surgir uma Pangeia última, né, que seria uma teoria que se diz,
né, que como os continentes, né, ainda estão em movimento, que essas placas tectônicas ainda estão em constante movimento, né, poderia surgir essa Pangeia última, que seria a questão, né, da teoria de que esses continentes eles iriam se juntar-se do outro lado do planeta e formando novamente um continente só, como nós analisamos nessa primeira imagem na Pangeia 1, tá? Essa aí foi a nossa aula de hoje, meninos. Eu quero que, como tarefa, né, vocês respondam as páginas 256, 257, tá? Que é a atividade de aplicação, e 258 também é atividade de aplicação, tá? E para a próxima aula, vocês deverão me mostrar, né, a página 258 e 259, que é o exercício proposto, tá? Mas eu quero que vocês me enviem pelo WhatsApp, no PV, apenas essas 3 páginas. O exercício proposto eu vou observar quando retornarmos em sala, né, como atividade de casa, tá? Tchau.